Olá, esse é o terceiro vídeo dos comentários do Atma Bodha. Nós vamos começar pelo Sloka 1, que é Ensinamentos em Verso. O primeiro verso diz: eu componho o Atma Bodha, o conhecimento de si mesmo, para servir as necessidades daqueles que, tendo se purificado mentalmente, através de práticas e austeridades, e havendo adquirido paz interior, carecem de inquietudes e buscam a liberação. Então, esses comentários do Atma Bodha, ele é melhor compreendido para aqueles que já conseguem deixar de lado os seus conceitos sobre a espiritualidade, né? As suas bagagens de conhecimento, e pode ouvir sem passar pelo filtro da mente, mas que ainda estão correndo atrás de experiências para validar esse conhecimento e que buscam se libertar da ignorância, que são todos esses aspectos que nos aprisionam nesse estado de nos sentir separados da unidade, vivendo identificados com o eu egocêntrico. Então, esses ensinamentos é para aqueles que buscam a realização do ser ilimitado, imutável e eterno, mas que ainda a sua busca é de uma experiência que comprove essa realidade do ser. E essa busca torna a mente inquieta, porque ela quer comprovar através da experiência. E o conhecimento, ele ocorre através da compreensão. Continuando, é muito difícil falar daquilo que as palavras não definem. Custa ensinar a profundidade de um saber que escapa à razão. São realmente poucos os grandes mestres que, tendo experimentado a realidade do ser, se aproximam com precisão ao plasmar em um texto das abstratas ideias pelas quais rondam suas distantes compreensão. O Atma Bodha é um desses inestimáveis presentes que uma mente sábia soube manifestar para nossa ajuda. As eternas verdades expressas ao longo dos slokas são as provas inequívocas da força e vocação compassiva de seu autor. O terreno aonde vamos entrar é altamente abstrato, o que faz com que pareça ser um dos principais obstáculos ao nos aproximarmos à essência dos postulados que propõe a filosofia Vedanta. Seu raciocínio metafísico é profundamente sutil. Apenas poderá ser desenvolvido adequadamente em uma situação de ausência de inquietudes mentais, situação incomum na maioria das pessoas. Suponhamos, por exemplo, que se busca determinar mentalmente o resultado da multiplicação 26 vezes 32. Normalmente, para facilitar essa tarefa, é necessário fechar os olhos, aproximando-nos a um tipo de interiorização mais tranquila. Seguramente, os ruídos e incômodos externos serão inconvenientes ao raciocínio requerido para multiplicar corretamente. A inquietude interior obstrui qualquer processo contínuo de análise ou raciocínio minimamente abstrato. Inclusive, entorpece o desenvolvimento de qualquer atividade mental, por simples que esta seja. Então, é fácil concluir que aprofundar-se nas realidades metafísicas requer uma ausência de inquietude mental. Essa ausência de inquietude ou de dúvida mental é a base do método que o Vedanta propõe como mecanismo de acesso às realidades mais metafísicas, método denominado Nididhyasana, ou meditação. Aqui ele fala que para entrar no campo da metafísica e compreender e desenvolver a quietude mental, o método que ele indica é o Nididhyasana, que é a concentração, a reflexão e a contemplação profunda nos ensinamentos de forma repetitiva, porque essas práticas elas são como ferramentas
que vai possibilitar a compreensão desses ensinamentos que são abstratos. A Nididhyasana, ela não é uma prática para adquirir conhecimento, acumular conhecimento, e sim para remover a nossa ignorância. Que ignorância é essa? De se identificar com o corpo, com a mente, de se identificar com esse falso eu que é limitado devido às suas imperfeições, né? Enquanto a nossa verdadeira natureza primordial é plena e ilimitada. Então, na prática contínua da contemplação, nós fortalecemos a percepção que não somos esse corpo e essa mente, e sim somos testemunha consciente que percebe esse jiva, ou seja, o ego, o eu falso, olhando para si mesmo como se fosse corpo e mente, e que vive correndo atrás de experiências e para satisfazer seus desejos. E o Atma que somos está por trás de todo esse movimento do jiva. Ele testemunha todo o movimento que o jiva faz. Então, aqui até se recomenda a prática de interiorizar-se no seu eu interno, no Atma, que é a testemunha de tudo, inclusive do jiva. O Atma, o ser que somos, ele está em tudo. Está nos atributos, está em todos os aspectos, todas as formas, todas as qualidades, em tudo que é manifesto e imanifesto. Então, tem até uma dica aqui que para se tornar essa prática mais eficaz, a gente pode estar fazendo durante 10 minutos na parte da manhã e 10 minutos na parte da noite, iniciando esse processo de interiorização nesse Atma, nesse ser que testemunha tudo, pelo menos 10 minutinhos. Então, resumindo, negar o falso eu não é suficiente. Temos também que, além de reeducar esse jiva, nos reconhecer como ser na nossa verdadeira natureza primordial, que é plena, ilimitada e eterna. Só que esse reconhecimento, ele vai ocorrendo à medida que o indivíduo vai compreendendo os ensinamentos e vai deixando de lado esse desejo de querer obter uma experiência para comprovar a realização do ser. Ou seja, o indivíduo que quer obter uma experiência para comprovar que a realização do ser é possível, deve abandonar, né, esse desejo para que ele possa compreender melhor. Continuando, através da prática da meditação continuada, se é possível desenvolver uma faculdade de assentamento na autoobservação interior, que permite o acesso à compreensão de realidades altamente abstratas. É possível aprender, por exemplo, que a percepção presencial, quando é contínua, catapulta o observador, quer dizer, impulsiona o observador a diversos estados de consciência que proporcionam níveis superiores de análises e de compreensões metafísicas. Sobre isto, convém ressaltar que a análise do que falamos difere completamente do que habitualmente entendemos como tal. A análise do raciocínio e aprofundamento metafísico operando sob os parâmetros de uma autoobservação livre de inquietudes mentais. Descartam as vias da lógica, o raciocínio e a dialética, para induzir as mais altas compreensões pela via que poderíamos denominar de vivência contemplativa, intuição ou compreensão direta. O que acontece é que quando nós temos quietude mental, a mente ela interpreta o que ouvimos, se baseando nas nossas crenças, nos nossos condicionamentos. Ou seja,
ela não recebe esses ensinamentos de forma pura, sem interferência. E todas as experiências, quando chega para o indivíduo, passa por esse filtro mental. Então, sabendo disso, temos que aprender a deixar de lado esse filtrar do Jiva e nos manter nessa plataforma de observador direto. Esse treinamento cria uma condição melhor para compreendermos não só os ensinamentos, como todas as experiências que aparecem no campo da ação para que o Jiva responda a elas. No entanto, como afirma o Sloka, é necessária uma condição prévia de preparação pessoal de forma semelhante ao que ocorre aos matemáticos e aos músicos. Os matemáticos mais ilustres são aqueles que converteram a linguagem dos símbolos matemáticos em representações claras e consistentes de suas próprias reflexões interiores. Por exemplo, Newton teve a abstração de que o universo é a soma de inumeráveis eventos que são capazes de englobar-se e formar um todo momentâneo, estabelecendo assim as bases do que hoje conhecemos como cálculo infinitesimal. Os músicos, por sua vez, são capazes de configurar, com base na linguagem sonora, conceitualizações claras e elevadas que chegam até ao sublime, mas em todos esses casos se requer de uma condição de estabilidade e maestria interior que permita escutar dentro de si os diversos compassos que, ao entrelaçar-se, convertem o silêncio em uma modalidade audível. Assim sendo, semelhante ao que ocorre com as linguagens da matemática e musical. A linguagem metafísica requer para conformar-se e servir de guia para a compreensão das realidades metafísicas, da ausência de inquietude e da dúvida, que de forma desorganizada levam a uma mente inquieta. Se a mente é caótica, dificilmente se alcançará um mecanismo adequado pelo qual se possa criar uma sequencialidade sadia que permita uma compreensão válida das questões que se apresentam. Por essa razão, o Vedanta está dirigindo a todas aquelas pessoas que, tendo se purificado mentalmente através de práticas e austeridades e havendo adquirido paz interior, carecem de inquietudes e desejam a liberação. A habilidade de um mestre interior, semelhante à de um sábio matemático ou à de um virtuoso musicista, é a conquista de um dom que se expressa sem esforço. No caso do mestre interior, seu dom nasce da naturalidade de poder atender à atenção. Quando a mente equânime se dirige ao interior e não mais encontra resistência alguma, com nenhum pensamento, então se vislumbra a continuidade das coisas existindo. Ali nessa região de silêncio e de inquietude, se é possível distinguir as intercortadas forças da natureza, sem que por ela apareça menor inquietude mental. Sobre isso, cabe aqui dizer que, ao se estudar a filosofia ocidental, constatamos que praticamente nenhum de seus expositores demonstram conhecer por vivência de primeira mão a natureza das verdades metafísicas que teorizam. Todas as abstrações se encontram em uma categoria de realidade situada além de suas próprias experiências. Talvez seja Plotino o único em apresentar algo associado à vivência consciente do absoluto. Plotino falava da razão pura como uma experiência magistral de contato com o eterno e o infinito. No entanto, têm sido numerosas controvérsias que têm levantado as expressões de incomensurabilidade por parte dos produtores e estudiosos que, como se tem apontado, não possuem experiências vividas e próximas ao que Plotino queria explicar. A experiência conhecida no Oriente como Nirvana ou Samadhi. Aqui se diz que quando a mente está em paz, ausente
da inquietude, ela pode movimentar-se por um campo da metafísica, ou seja, em níveis superiores de percepção, que possibilita uma reflexão, uma análise mais profunda do tema. Então, até ela vai chegando a um ponto de total compreensão dessa realidade. É na reflexão que a verdade aparece, né, que ela é revelada, o que aqui poderíamos chamar de conhecimento direto. Porque quando nós escutamos um ensinamento, esse ensinamento ele vem de forma indireta, vem através de uma pessoa, de um livro, né? E quando o conhecimento vem através da reflexão, ele pode acessar um campo de compreensão e se tornar aquela verdade, ela vai ser revelada de uma forma direta. Então, quando dizemos que a experiência é direta, nós estamos nos referindo a uma mente pura, ou seja, a vivência pura, sem a interferência da mente inquieta. Então, ela é capaz de acessar níveis tão abstratos que o Jiva ele não consegue conceituar, não consegue expressar por palavras, porque ultrapassa a compreensão que o intelecto possa fazer. Porque o nível do entendimento do intelecto, ele vai até um certo ponto. E aqui o entendimento nesse certo ponto, ele salta para o conhecimento direto, que é intuitivo. Então, somente no nosso mais profundo interior é que podemos contatar, né, o conhecimento puro, real, verdadeiro, e essa experiência é pura e direta, sem nenhuma bagagem mental. O que ocorre aqui nesse ponto é o contato de unicidade com o campo divino, diferente da experiência que acontece através dos sentidos. Aqui nesse estado não há uma presença da mente limitada, nem do intelecto nem do ego. Esse estado é uma saída do estado normal, onde se contempla o que há de divino, né? Ele está acima do intelecto. Então é isso. Por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima vamos ver o próximo parágrafo, né? Vamos ficar aqui. Assim, a razão é pura de Plotino, porque aí vamos abordar um pouco esse lado do Plotino, né? E agradeço a escuta atenta. Namastê.